Fala, Fogão! Depois do empate 1 a 1 com a equipe do Madureira, Marcelo Chamusca concedeu aquela entrevista pós-jogo, dando algumas declarações que eu quero comentar aqui para vocês, além, obviamente, de tecer meus comentários a respeito da partida. Mas já vou comentar isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a saída do Marcelo Benevenuto, que foi para o Fortaleza, e o José Wellison, que está indo para o Sport. Isso abre brecha para que o Botafogo busque no mercado tanto um zagueiro quanto um volante. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa com os pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero comentar nesse vídeo é justamente o empate em 1 a 1 com o Madureira pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Mais uma vez, o Botafogo teve grande dificuldade de se impor perante um time pequeno aqui do Rio de Janeiro. A gente já tinha passado por isso diante do Boa Vista, do Bangu, do Nova Iguaçu, agora contra o Madureira, enfim. A gente tem tido dificuldade de se impor e não à toa estamos fora do G4 do Campeonato Carioca. Na verdade, o Botafogo está desperdiçando chance atrás de chance de garantir essa vaga na fase final do Campeonato Carioca de maneira bem tranquila. Agora, nessa reta final, é vencer ou vencer. Temos que buscar essa vaga. Não dá pra gente, pelo 3º ano seguido, ficar fora das fases finais do Campeonato Estadual. Sinceramente, por maior que seja a crise no Botafogo, a gente tem que se impor no Campeonato Estadual. Falando sobre a partida, o Botafogo começou muito bem esse jogo, com um grande volume, conseguindo roubar várias bolas ainda no campo de ataque. O Madureira não conseguia sair do campo de defesa. Porém, mais uma vez, o time do Botafogo não conseguiu transformar volume de jogo, chegada no campo de ataque, em finalização. Isso tem caracterizado esse time do Botafogo. A gente chega no campo de ataque, até chega com um bom número de jogadores, mas não consegue converter essas chegadas em chutes. E se você não chuta, você não faz o gol. Se você não faz o gol, você não vence a partida. Então o Chamusca tem que trabalhar essa questão, tem que trabalhar esse aspecto com os jogadores. Temos que converter chegadas no ataque em finalização, sempre buscando a finalização. Caso contrário, fica difícil você chegar às vitórias. Eu tô batendo nessa tecla pelo seguinte: a única finalização perigosa que a gente teve nesse começo de jogo muito interessante do Botafogo foi aquela finalização do Jonathan que o goleiro do Madureira espalmou para escanteio. Uma finalização bem perigosa. Mas tirando essa finalização, qual foi o outro lance de perigo, de finalização em direção à meta do Madureira? Não teve. Então o Botafogo realmente tem que corrigir essa questão. E também tem que corrigir uma questão que vai ser fundamental ao longo da temporada. A gente falhou na defesa, em relação ao gol do Madureira, foi uma falha geral, mas o que mais chamou a minha atenção não foi a falha coletiva ali, do Canu, do Jonathan e do Douglas Borges. Embora o Douglas Borges ainda tenha um desconto, porque ele estava dividindo aquela bola com o jogador do Madureira. Mas o que chamou a minha atenção de verdade foi a queda emocional que o time apresentou depois de sofrer o gol. O Botafogo vinha aqui a 200 km por hora, sofreu o gol, ficou um time a 30 km por hora. Então essa queda não pode acontecer, porque é natural no futebol acontecer o que aconteceu nesse jogo. Você começa muito bem e tal, e numa chegada do adversário pode sair o gol. Isso daí é do jogo, sinceramente. Mas o Botafogo realmente tem que manter a mesma pegada. E chamou muita atenção essa queda. A gente não conseguiu fazer absolutamente nada depois que sofreu o gol. Então você tem que sempre manter a cabeça no lugar. Tomou o gol, mantenha a tranquilidade, mantenha a calma, continua fazendo o que está dando certo, não muda do vinho para água, segue na mesma pegada, porque o gol vai sair. O Botafogo vinha muito bem e se continuasse naquela pegada, ia conseguir um empate ainda no primeiro tempo, quem sabe podendo até conquistar a virada. Então isso não aconteceu porque o Botafogo teve essa queda emocional que realmente chamou bastante a atenção. Já no segundo tempo, a gente continuou vendo o time do Botafogo com grande dificuldade. E o Douglas Borges fez grande defesa, evitando o 2 a 0. Mais uma vez, uma cobrança de escanteio no primeiro pau, que o time adversário consegue cabecear em direção à nossa meta. Isso já tinha acontecido contra o Vasco, foram 2 escanteios assim, sendo que o segundo resultou no empate do Vasco naquele clássico, um desvio no primeiro pau que gera perigo para o gol do Botafogo, e nessa partida diante do Madureira, ainda bem, o Douglas Borges fez aquela defesaça impedindo o segundo gol do Madureira na partida. Se faz o 2 a 0, mais uma vez eu tenho que bater nessa tecla. Contra o Nova Iguaçu eu já tinha falado isso, se faz o 2 a 0 naquele contra-ataque do Nova Iguaçu, dificilmente o Botafogo conseguiria sair vitorioso. E se o Madureira faz o 2 a 0, mais uma vez, dificilmente o Botafogo sairia vitorioso. O Douglas Borges foi fundamental naquele lance.
Então a gente tem que realmente corrigir essa marcação no escanteio. Não dá para toda hora a gente conceder a oportunidade para o adversário cruzando exatamente no primeiro pau. Você tem que fazer uma marcação melhor ali na primeira trave, justamente para evitar esse tipo de oportunidade. O Botafogo conseguiu chegar ao empate nessa partida, né? Um chute do Navarro, que o Babi conseguiu pegar o rebote do goleiro. Beleza, empatamos o jogo, mas é muito pouco ainda para o Botafogo. Estamos num começo de trabalho, tudo isso a gente considera. Agora, temos que frisar aqui alguns aspectos. A insistência do Chamusca com certos jogadores não faz sentido até aqui. O Marcinho ainda não mostrou a que veio. O Babi, diante de todas as notícias, não fazia sentido ser escalado para essa partida. O Felipe Ferreira também foi mal mais uma vez. E o Chamusca, portanto, ele tem que começar a rever algumas decisões que vem tomando. Você manter o Marcinho diante da partida tenebrosa que ele estava fazendo não faz sentido. O Babi também, mais uma vez, um sono danado. Ah, mas ele fez o gol. Ele tá lá para isso. Ele tá lá para isso. Agora, de modo geral, a partida do Babi foi muito abaixo mais uma vez. Ele não tá mais com a cabeça no Botafogo. Por mais que o Babi diga que enquanto estiver no Botafogo vai defender a nossa camisa, o que não é mais do que obrigação do atleta que tem contrato com a gente, diga-se de passagem, mas por mais que ele fale isso, ele está com a cabeça fora do Botafogo. Tem proposta do Atlético Paranaense, tem proposta do Fluminense, tem conversa com o Palmeiras, ele não está mais focado no Glorioso. Então não faz sentido você manter um atleta que não está mais com a cabeça no Botafogo. Coloca o Navarro, coloca o Matheus Nascimento, dá a oportunidade para quem de fato quer agarrar a oportunidade. Esse aqui é um aspecto fundamental e a gente tem que mais uma vez bater nessa tecla. Um outro ponto que eu quero comentar ainda sobre a partida foi a boa partida do PV e também do Jonathan. Apesar do Jonathan estar envolvido naquele lance que originou o gol do Madureira, ele fez boa partida mais uma vez. Então aquele problema que a gente estava encarando na lateral na temporada de 2020, nessa temporada com Paulo Vitor de um lado e Jonathan do outro, dá esperança de que a gente possa ter um ano bem mais tranquilo em relação às nossas laterais. E isso, sinceramente, é fundamental, porque não dá pra gente repetir o que aconteceu na temporada passada. Enfim, foi mais um empate do time do Botafogo, mais uma vez a gente deixando a desejar no quesito finalização, e a gente tem que corrigir esse aspecto, o Chamusca tem que trabalhar essa questão e rever essa questão aí de alguns jogadores que são claramente homens de confiança do Chamusca, mas que dentro de campo não estão conseguindo apresentar o futebol que justifique a sua presença no 11 inicial. Falando agora em relação à coletiva pós-jogo, eu quero destacar dois pontos que o Chamusca comentou, tá, nessas declarações que ele deu após esse empate com o Madureira. A primeira declaração justamente falando sobre o Matheus Babi. Segundo o treinador, a diretoria não comunicou absolutamente nada para o Chamusca, ou seja, não falou de negociação, não falou que não é para escalar o Babi por conta de negociação, ou seja, deixou a total critério do treinador escalar ou não o Matheus Babi. Esse é um ponto bem interessante da gente falar pelo seguinte: se a diretoria do Botafogo, através do Césio Melo, já deu declaração dizendo que o Matheus Babi está desmotivado, falando também sobre propostas que estão chegando, como é que o Chamusca não sabe de absolutamente nada? Tem algum ponto aí que não está batendo sinceramente. Então, se o Babi está envolvido em propostas e todo mundo sabe disso, o treinador também tem que estar ciente em relação a isso. Isso aí é o mínimo, certo? Mas o Chamusca, na declaração, disse que não foi comunicado absolutamente nada para ele. E por conta disso, da dedicação que ele percebe do Matheus Babi durante os treinamentos da semana, ele vem sendo escalado. Então esse é um ponto aqui pra gente ficar de olho. O Babi é dado como desmotivado e com propostas aí chegando pra ele. E o treinador, por outro lado, diz que não sabe de nada, por isso continua escalando. Enfim, vamos ter que aguardar, mas provavelmente em breve o Matheus Babi vai sair do Botafogo e aí o Chamusca vai ter que optar pelo Navarro ou pelo Matheus Nascimento, caso obviamente não chegue algum reforço. Um outro ponto aqui que eu quero destacar nessa coletiva do Chamusca foi justamente ele falando a busca que o Botafogo vai ter que fazer no mercado em virtude das saídas do Benevenuto e do José Wellison. Ou seja, o Botafogo vai ter que buscar no mercado com cautela, com calma, um zagueiro e um volante. O treinador já deixou isso bem claro, com toda certeza o Freeland já está ciente disso, desse desejo do treinador de contar com mais um zagueiro e mais um volante, e o Botafogo, portanto, vai ter que mapear o mercado em busca desses jogadores. O Marcelo Benevenuto fechou contrato de empréstimo com o Fortaleza, vale lembrar. Fortaleza, inclusive, colocou nesse contrato de empréstimo que caso o Benevenuto venha a ser condenado por conta daquele processo de agressão contra a namorada em 2017, se não me falha a memória, esse contrato de empréstimo entre Fortaleza e Botafogo pode ser rescindido. Então, caso o Benevenuto seja condenado, o contrato de empréstimo pode ser rescindido. Mas, a priori, ele fica emprestado à Fortaleza até o fim do ano, que vai arcar com 100% dos salários do zagueiro.
Já no caso do Zé Wellison, o contrato entre Botafogo e Atlético Mineiro previa que o Botafogo tinha a obrigação de liberar o jogador caso o clube interessado na contratação do Zé Wellison arcasse com o maior percentual do salário do jogador, o que é o caso do Sport. Ele vai pagar 70% do salário que o José Wellison recebe pelo Atlético Mineiro, enquanto o Botafogo pagava 50%. Sinceramente, a saída do Zé Wellison e do Benevenuto nesse momento não vai fazer a menor falta. Nem Benevenuto, nem Zé Wellison estavam contribuindo efetivamente, agregando efetivamente nesse elenco do Botafogo. O Benevenuto, por razões óbvias, tendo falha atrás de falha, e o José Wellison no meio de campo teria que ser o cão de guarda, mas não guardava absolutamente nada. Então é bom para o Botafogo a saída dos dois atletas, que a gente busque no mercado um zagueiro e um volante para agregar realmente no elenco, para que o Chamusca tenha mais opções e que o Marcelo Chamusca consiga corrigir aquilo que está bem evidente de falha nesse time do Botafogo. Precisamos evoluir na fase ofensiva, precisamos voltar a não sofrer gol, tem que corrigir essa questão da bola cruzada na área do Botafogo, tem que corrigir a questão de escanteio no Botafogo, tem que corrigir muita coisa ainda. E o Chamusca tem que estar atento, porque até aqui o desempenho que a gente tem com o treinador à frente da equipe é de 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Podemos e precisamos de muito mais. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa partida que a gente jogou contra o Madureira, dessa queda emocional que o Botafogo apresentou após sofrer o gol, né? O primeiro gol do Madureira, a queda que a gente teve foi muito grande. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!